Primeiro que a gente vai passar vai ser o documento de visão. Aqui está os históricos de versão. E temos aqui primeiramente a visão geral, declaração do problema, que consta o problema, o que lhe afeta, o impacto, consta o impacto desse problema, e uma solução para ele, que seria o nosso bot. Temos aqui a declaração da posição do produto, consta para o que o bot, que ao contrário das outras opções, né, o nosso produto proporciona as informações diretamente no aplicativo de mensagens. É isso que a declaração de posição do produto vai basicamente falar. Temos aqui também os objetivos do produto, continuando o que foi dito anteriormente. Agora falando da abordagem de desenvolvimento de software, nós escolhemos a abordagem cascata, porque ela se encaixava com o escopo do nosso projeto, a gente acreditou que seria uma boa ideia. Tiveram alguns problemas, ao mesmo tempo que tiveram algumas vantagens em utilizar essa abordagem. Foi uma experiência valiosa no geral para a nossa equipe, até por aprendizado também. Mas hoje em dia também daria para fazer o projeto numa abordagem ágil tranquilamente. Mas a cascata não foi tão problema assim, porque o escopo do nosso projeto não era tão grande. Acredito que se ele fosse maior, teria bastante conflito. Mas como não foi o caso, foi tranquilo. Novamente, a abordagem de engenharia de requisitos foi uma abordagem baseada no cascata, que ela basicamente possui todas as fases do cascata: licitação, análise, documentação, validação. Inclusive está dito aqui embaixo, a licitação, identificação dos funcionais, não funcionais, a análise, classificação dos requisitos, definição de prioridades, resolução de conflitos, a documentação e a verificação, também gerenciamento. E nós realizamos todas essas etapas quando fomos analisando os requisitos, realizando todas essas fases do cascata, e qualquer explicação posterior a gente pode fornecer de quando a gente realizou essas etapas. Temos aqui também a organização do projeto, constando o gerente do projeto, que é o Pedro Lucas, os desenvolvedores e os testadores. Também temos o planejamento, as fases, né, que se baseiam na do cascata. Temos aqui também a operação e manutenção, que é a fase que a gente já está, porque terminamos o projeto no escopo do MVP2. E a gente teve que fazer alterações para não virar uma disciplina basicamente de MDS, para ser uma disciplina de requisitos, para não acabar não cobrindo essa parte também, e a gente alterou para poder ficar dessa maneira. Temos aqui também a matriz de comunicação, que é basicamente coisas relacionadas à comunicação, né, acompanhando as atividades, os riscos, as ações e a situação do projeto. Gerenciamento de riscos, de como a nossa equipe faz. Critério de planejamento e as lições aprendidas é basicamente o que a gente aprendeu em cada unidade do nosso projeto. Referente à entrega da unidade 2, começamos definindo os requisitos funcionais e não funcionais. Colocamos nos requisitos todas as consultas que o bot deveria fazer, as informações que ele deveria colocar, deveria mostrar, e os não funcionais também, como por exemplo a linguagem deveria ser em Python, usar a API, deve conversar em português. E depois de definir os requisitos funcionais e não funcionais, colocamos alguns requisitos no MVP, que consideramos os mais importantes para colocar no MVP. Logo após isso, fomos para o backlog do produto, onde organizamos os épicos, as features, e para cada user story associamos aos requisitos, né, e desse jeito conseguimos realizar o backlog de acordo com a proposta do SAFe. E por último, para a unidade 2, colocamos o Canvas MVP, onde definimos as personas, definimos também como que o usuário, o fluxo de uso do bot para o usuário, né, qual o objetivo que ele busca ao tentar utilizar o nosso produto. Na proposta do MVP colocamos os requisitos, né, de acordo com o que o requisito vai atender na proposta, as funcionalidades do bot,
né, mas por cima assim colocamos o cronograma do nosso produto como um todo, o resultado que esperamos ao atingir o final na entrega do MVP e as métricas de validação dos testes, né, que é a quantidade de usuários utilizando o serviço e pesquisa de opinião. Agora, na unidade 3, a gente desenvolveu o PBB e o BDD. No PBB, a gente define os problemas que o software vai ter, as personas representando papéis de usuários diferentes e expectativas do produto. No nosso caso, nos problemas, a gente tem itens relacionados à dificuldade de acessar informações sobre deputados, partidos e a Câmara. E a gente só tem um papel de usuário e, portanto, a gente define só uma persona. Aí, agora tem a parte das features, onde nós temos as features de pesquisar sobre deputados, partidos e consultar sobre a Câmara e sobre as eleições. A gente liga cada feature a problemas e coloca o benefício que a feature gera e a partir disso geramos o PBI, que são os itens do Product Backlog e a gente deu uma prioridade para cada um. E com os PBIs a gente gera as histórias de usuário. Agora no BDD, a gente primeiro cria cenários concretos para cada história de usuário, mostrando um exemplo prático de como o bot vai ser usado para resolver a história. Então, definimos os critérios de aceitação para cada história, que funciona como um guia para definir quando a história está completamente implementada no produto. O mapa de histórias é uma ferramenta valiosa no desenvolvimento de software que mostra o backlog do produto de maneira interativa. Para os nossos cards, a gente fez 3 divisões. Os azuis são o nível de épico, os amarelos são o nível de feature e os vermelhos são as funcionalidades derivadas das histórias de usuário. Aí a gente fez 5 tags para marcar os cards, que elas indicam o progresso no desenvolvimento daquele card. Como a gente já acabou, todas são marcadas como done, todos os cards. Aí para MVP1, a gente escolheu as funcionalidades que a gente julgou mais importante. São constar a lista de deputados, constar deputado específico, constar a lista de partidos e constar como funcionam as eleições. E para MVP2 ficou constar informações de um partido, constar algumas informações da Câmara dos Deputados e constar local de voto e data das eleições. Olá, eu sou o Pedro, agora eu vou mostrar o diagrama de casos de uso e os casos de uso. Aqui temos a imagem do diagrama, tem o usuário, nosso ator. Ele pode ter 6 casos de uso. O primeiro, consultar deputado específico. O segundo, consultar uma lista de deputados. O terceiro, consultar partido específico. O quarto, consultar a lista de partido. Quinto, consultar informações sobre as eleições. E o sexto, consultar informações sobre a Câmara dos Deputados. Passando agora para os casos de uso. Começando primeiro pelo deputado específico. Nós temos uma breve descrição falando sobre o que seria a consulta, qual seria o caso de uso. Temos nossos atores também. O usuário principal, dividido em repórteres ou empresas de conteúdo que necessitam de dados de deputados para suas matérias, acadêmicos buscando fontes confiáveis para embasamento em suas pesquisas, pessoas em relação com a área de política, porém com interesse em possuir uma fonte com levantamentos confiáveis a respeito dos deputados, e funcionários públicos que podem usufruir do sistema para conseguir mais conhecimento sobre o deputado e ou usá-lo para os guiar em tomar as decisões. Como condição prévia, vocês vão perceber muito isso nos casos de uso, não se aplica. Não temos nenhuma condição prévia para os casos de uso. Agora, passando para o fluxo básico. O caso é iniciado quando o usuário solicitar uma consulta de deputado específico. Na conversa com o bot oferecerá opções para ele consultar. Uma delas sendo o deputado específico. O usuário solicitando, então, entra no fluxo básico.
O sistema solicita que o usuário informe o nome do deputado, o usuário informa o nome do deputado, então o sistema recebe o primeiro nome e guarda, e depois solicita o usuário que o usuário informe o sobrenome do deputado. Aí o usuário informa o sobrenome e o sistema busca no banco de dados da API esse nome e disponibiliza as informações do deputado buscado. Caso o nome do deputado esteja no banco de dados, como podemos ver no Regra de Negócios 1. Pode descer, por favor, Vitor. Regra de Negócios 7.1, validação do nome. No passo 4.7 do fluxo básico, para que seja considerado válido o nome do deputado, ele deve estar no banco de dados da API. Vamos para o fluxo de exceção, por favor, que é o 566, se eu não me engano, aí, 6.1, nome válido. No passo 4.7 do fluxo básico, caso o nome informado pelo usuário não esteja no banco de dados, o sistema exibe a mensagem "Infelizmente não consegui encontrar o deputado. Digite deputado e tente outro nome válido." E o caso de uso retorna ao passo 4.8 do fluxo básico, que seria o caso de uso encerrado. No fluxo básico, no passo 4.1, temos um fluxo alternativo, onde é a listagem de deputado. Caso o usuário não saiba o nome do deputado, ele pode buscar na lista de deputados, que seria outro caso de uso, porém decidimos botar como fluxo alternativo, pois é um fluxo essencial para o fluxo básico do caso de uso de deputado específico, que decidimos. O sistema solicita que o usuário escolha um partido pela sigla para fazer a listagem. O usuário escolhe o partido. E aí temos uma regra de negócio 2 e um fluxo de exceção 2. Pode passar para a regra de negócio? 7.2, validação do partido. No passo 5.1.2 do fluxo alternativo, que é o que eu acabei de ler, para que seja considerado válido a sigla deve estar no banco de dados, ou seja, ela deve existir. Agora passando para o fluxo de exceção 6. 6.2, partido inválido, esqueci de mudar. Enfim, no passo 5.1.2 do fluxo alternativo, caso a sigla do partido informado pelo usuário não seja válida, o sistema exibe a mensagem: "Desculpa, não consegui encontrar os deputados desse partido. Digite outro partido ou digite lista partidos para ver quais partidos estão disponíveis." E o caso retorna para o 4.8 do fluxo básico. Mas caso ele tenha escolhido um partido... fluxo alternativo, por favor. Caso o usuário tenha escolhido um partido existente, o sistema lista os deputados segundo o partido e então ele retorna para o caso de uso encerrado. Fluxo básico. É isso do primeiro caso de uso. Agora, continuando para a consulta de informações de partido, o segundo caso de uso. Temos aí a breve descrição do que ela é. Os atores são os mesmos da primeira. Não temos condições prévias. No fluxo básico, o caso é essencialmente sim, parecido com o deputado específico. Porém, nós não temos que digitar nem o primeiro nome nem o segundo nome, só a sigla do partido pro sistema receber. Mas temos aí regra de negócio 1 e o fluxo de exceção. Caso o partido escolhido não seja válido, ou ele não esteja no banco de dados, ou seja, não esteja existente, o usuário receberá uma mensagem do sistema dizendo que ele não entendeu e dando mais instruções para que ele consiga fazer a busca, a consulta. Também temos um fluxo alternativo, onde o usuário não sabe o nome do partido, então ele decide solicitar a listagem de partido. E automaticamente o sistema lista todos os partidos existentes. Então ele retorna para o caso de uso encerrado, no fluxo básico. Agora passando para o próximo caso de uso, temos a consulta de informações da câmera. Também uma breve descrição, os atores continuam os mesmos, nenhuma condição prévia, e o fluxo básico aqui temos uma diferença. O usuário solicita as informações sobre a Câmara dos Deputados, então o sistema ele recebe a solicitação e exibe tópicos
para que o usuário escolha consultar. Existem 3 tópicos. Você pode descer para a regra de negócio, por favor? Temos uma lista aí dos tópicos relacionados com a Câmara. História das câmaras de deputados, como funciona e como realizar contato com a Câmara de Deputados. Esses são os essenciais que decidimos no MVP. Voltando lá para o fluxo básico, o usuário então escolhe um desses tópicos e então o sistema exibe informações sobre aqueles tópicos escolhidos. Então o caso de uso é encerrado. Porém, temos a regra de negócio 2, um fluxo de exceção. Caso ele não é totalmente encerrado, o caso de uso. O caso ele pode se repetir caso o usuário deseje. Então ele pode escolher outro tópico ou o mesmo tópico novamente para receber informações. Passando para o próximo caso de uso, temos a consulta de informações das eleições. Também uma breve descrição, os atores continuam os mesmos, sem condições prévias, e o fluxo básico é essencialmente a mesma coisa do caso de uso de informações da Câmara. Temos a solicitação e então o sistema exibe tópicos relacionados. Descendo para o regra de negócio, também temos uma lista dos tópicos relacionados: dia e calendário das eleições, funcionamento das eleições e local de votação. O usuário escolhendo um desses tópicos, o sistema exibirá informações daquele tópico e então ele poderá repetir ou encerrar o caso de uso. E é isso sobre os casos de uso. Agora falando sobre a parte do bot, juntamente com as histórias e os critérios de aceitação, o bot tem que ser condizente com os critérios de aceitação, né, e as histórias dele, e tem que passar nos casos aqui dos critérios. Eu vou fazer os testes com cada um agora. Eu, como usuário, quero realizar pesquisa de informações de deputados específicos. Eu inicio com oi aqui, temos a mensagem inicial do bot, que é um deputado específico. Eu vou digitar deputado. Ele pede para informar o nome dele, Aelton. Eu estou digitando o nome de um deputado que já existe, né? Freitas. Ele fornece as informações do deputado juntamente com a foto. Para o segundo agora. Eu, como usuário, quero realizar a pesquisa de deputados e ex-deputados federais. Seria a lista de deputados. Eu vou digitar oi novamente para poder ter a mensagem inicial, para caráter de visualização. Listar deputados. Ele pede para informar o partido, vou colocar PT, por exemplo, e ele lista os deputados do partido. 3. Eu, como usuário, quero realizar a pesquisa da lista de partidos e deputados. Digitar oi novamente. Temos aqui listar partidos. Ele informa os partidos existentes. Eu, como usuário, quero realizar pesquisa de informações sobre os partidos. Informação específica do partido. Eu vou digitar oi novamente. Partido político. Ele pede para informar a sigla. Eu informo a sigla, por exemplo, PT. Prepara os dados e fornece. Agora, são basicamente 3 da Câmara e 3 das eleições. Eu vou fazer 3 por vez, porque vai ficar mais simples. Vou digitar oi. Aqui tem as opções, eu vou digitar eleições. Ele fornece as opções. Primeiramente, de calendário das eleições. Ele fornece funcionamento das eleições. Também fornece local de votação. Também fornece. Vou digitar oi novamente. Para caracterização. Digitar Câmara. Ou Câmara dos Deputados. Ele pega os dois. É um bot com inteligência artificial. O que é a Câmara? Ele fornece. Como funciona. E como realizar contato. Ele fornece também
como realizar o contato. Olhando mais especificamente para os critérios, ele vai bater com os casos que estão aqui escritos. É possível visualizar o documento no nosso Miro, que está no nosso GitHub.